Atenção, região Nordeste. 37ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. O casamento de Ruth e Boaz. A remissão da família. Que a paz do Senhor Jesus esteja e continue reinando em cada coração. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando estudo de mais uma lição. A lição 5 tem como título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nesse ponto, estamos chegando no ponto alto, no clímax da história de Ruth. Lembrando que a história de Ruth é uma micro-história dentro de uma macro-história. É uma história, o registro de uma história de 10 anos, aproximadamente, fatos ocorridos em 10 anos, dentro de uma história ou de uma macro-história de aproximadamente 350 anos, que foi o tempo dos juízes, terceira fase, podemos assim considerar, da história da nação de Israel. A primeira fase, a fase da peregrinação do deserto, os 40 anos. A segunda fase, os dias de Josué e os anciãos, seus contemporâneos, fase da conquista. E a terceira fase, a fase dos fracassos, podemos dizer assim, que foi o tempo dos juízes, períodos cíclicos de opressão, clamor e livramento, apostasia, opressão, clamor e livramento. O livro de Juízes registra vários períodos dessa forma, com muito tempo de opressão. E o livro de Ruth, a história de Ruth, então é uma micro-história dentro dessa grande história, que é a história do tempo dos juízes. Aproximadamente 10 anos, portanto, são os fatos cobertos pelo livro de Ruth. Livro de Ruth, esse livro histórico, um dos livros históricos da Bíblia. Aliás, o terceiro livro histórico. Primeiro Josué, o segundo Juízes, o terceiro livro Esther. Aí depois Samuel, que foi o último dos juízes de Israel, e já em Samuel já há o início da monarquia
judaica com a ascensão de Saul, primeiro rei de Israel. Seguindo Saul, Davi, Salomão, Roboão, a divisão do reino, Reino do Norte, Reino do Sul. E aí, mais à frente, o cativeiro assírio, 722, o cativeiro babilônico, 605 e assim por diante. Então, nós estamos hoje para concluir, se Deus assim nos der essa graça, a meditação da história de Ruth. O nosso texto áureo diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3 e o versículo 11. A verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. É verdade prática. A estrutura da nossa lição: temos a introdução, temos o primeiro ponto, o compromisso de Boaz com Ruth. O segundo ponto, o casamento entre Boaz e Ruth. E o terceiro ponto, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Fazendo uma alusão ao texto áureo, nós verificamos aqui a declaração de Boaz para Ruth, né, depois daquele encontro que estiveram naquela noite, né, em que ela vai se deitar aos seus pés após uma tarde, um dia e uma tarde, início de noite de trabalho de Boaz. Ele então, já depois de sua refeição, enfim, quando se deita, instruída pela sogra Noemi, Ruth vai se deitar aos pés de Boaz. E no decorrer então da noite, quando ele nota a presença dela, eles têm um diálogo. E durante esse diálogo, ao final do diálogo praticamente, ele diz isso: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aí aqui nós temos dois valores muito importantes, né, ou dois atributos, duas qualidades muito importantes. A primeira, a reputação, uma boa reputação. E a segunda, o caráter. O caráter e a reputação são coisas que estão intrinsecamente ligadas. Um bom caráter produz uma boa reputação. As nossas atitudes, elas definem a nossa identidade. E a nossa identidade, ela ganha um caráter público. Quando a nossa identidade ganha um caráter público, isso é chamado de reputação. Caráter é uma coisa intrínseca, uma coisa interna e que se expressa também através de atitudes. Reputação é um distintivo extrínseco, externo. É aquilo que as pessoas dizem a meu respeito ou a nosso respeito. Então nós temos que cuidar também da nossa reputação. A nossa reputação, ela é cuidada de acordo com a nossa conduta. Lá na escolha dos diáconos, né, uma das características que eles deveriam ter era boa reputação, que é o que as pessoas falam, né, a respeito de nós. Então não é correta aquela afirmação de que as pessoas, quando alguns dizem que não importa o que falem de mim, isso não é bíblico, não é sábio. Nós precisamos nos preocupar sim com o que as pessoas falam de nós. É claro que não é uma preocupação doentia que vai nos levar a tirar satisfação com todo mundo, nos defender. Há certas situações que nós podemos ser vítimas de alguma calúnia, Deus nos guarde, mas aí nós temos que esperar o tempo certo, né, para que Deus nos defenda pelos meios que Ele tiver para nos defender. Mas isso são questões excepcionais. Agora, daquilo que estiver em nós, nós temos que cuidar da nossa reputação. Então, se pudermos dar uma dica ao professor de cunho didático, seria estabelecer
aí a diferença entre caráter e reputação. O caráter e a reputação de Esther. Ambos eram positivos, ambos eram bons e foram determinantes para que ela tivesse êxito, para que ela tivesse sucesso, para que a bênção de Deus tivesse alcançado. Então isso é muito importante também destacar, especialmente nesses tempos agora, não só de mensagens de conteúdo motivacional, mas nesse período de espetacularização dos dons espirituais, aí um uso equivocado, né, desse profetismo, em que às vezes se profetiza aquilo que não é verdadeiro, se profetiza para agradar, se profetiza de acordo com a aparência. Os dons, né, de Deus estão valendo, são vigentes e precisam ser manifestados, os dons espirituais, na nossa vida, mas eles têm que ser realmente do Espírito. E às vezes o uso de profecia, em alguns casos, é utilizado fora, né, dos ditames da Bíblia Sagrada, não são ações do Espírito Santo, às vezes são dados pela aparência, e quando é assim não vai se cumprir, porque não é a palavra que saiu do coração, da mente de Deus. Então Deus nos abençoa seguindo aí esses atributos aí, do caráter e também do cuidado da reputação. A verdade prática também diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. O valor de uma mulher que tem virtudes, e as virtudes, a virtude é uma força moral e espiritual. A virtude é uma capacidade interna, interior, né, que se expressa através de atitudes condizentes com essa virtude interior. Então, Deus produz em nós essas virtudes, né? O fruto do Espírito, o Espírito Santo é um agente produtor de virtudes. Está lá em Gálatas 5:22, né? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé e o domínio próprio, a temperança. São atributos, são características, são manifestações do fruto do Espírito Santo, ou seja, são fruto do Espírito Santo. E isso está muito ligado ao caráter cristão. Então, a virtude de uma mulher virtuosa, aí, claro que isso vai se expressar nas suas obras, né? A mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, está muito destacado. Ali, Provérbios, o escritor de Provérbios, ele vai destacar dentro dessa virtude da mulher, primeiramente, uma questão ética, né? Uma questão de motivação, os seus sentimentos, né? O fato dela fazer bem ao marido em todo o tempo, né? E não lhe fazer mal. Então, uma pureza de alma, uma pureza de coração, né? Isso faz com que ela tenha confiança do marido e tal. Então, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, a primeira coisa aqui na virtude é essa força interior, é o que está dentro do coração, é essa capacidade geradora do bem, e é essa capacidade que vem de Deus, né, que produz em nós. Aí depois, a virtude manifestada em atitudes, o trabalho que ela faz com as próprias mãos, o cuidado da casa, o cuidado do marido, a alegria que ela tem de ver o marido sendo reconhecido, né? Conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Então, a alegria que a mulher tem de proporcionar pelo seu trabalho, pela sua ação, esse reconhecimento aí ao marido no seu sucesso fora de casa. Então, isso faz parte da virtude da mulher, e a mulher que tem essa virtude tem um valor incalculável. E a conclusão, né, praticamente é: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então é importante que homens e mulheres, mas estamos falando aqui no caso da mulher, ela faça por confiar em Deus. Porque pela sociedade atual e pelo feminismo, né, que está corrompendo, né, as estruturas da nossa sociedade, feminismo que vem aí de uma história
há séculos, né, a evolução do feminismo, especialmente a partir do século XVIII, XIX, o movimento feminista, não que iniciou lá, mas um movimento mais, assim, mais candente, mais conhecido, as várias fases do movimento feminista, faz a mulher achar que não vale a pena ela se dedicar às questões naturais, humanas, de família, como se dedicar ao marido, se dedicar aos filhos. Mas o segredo aqui é temer a Deus. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É confiar que Deus é justo e que Deus retribui ao trabalho das nossas mãos. Então a verdade prática ela trata disso, diz que a mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Como que as mulheres exercem um papel fundamental, um papel no serviço a Deus. A Bíblia mostra o valor das mulheres, né? No ministério de Jesus, as mulheres que acompanhavam, que serviam a Jesus, inclusive com suas posses, né? Mulheres que contribuíam, mulheres que atendiam, que serviam. As mulheres também nos dias dos apóstolos, acompanhando os apóstolos, recebendo os apóstolos em suas casas, né? Cooperando no ministério também dos apóstolos, até no ministério, por exemplo, do ensino familiar, como nós também temos no Novo Testamento. Mulheres que serviam, né? Como Febe, que ela é identificada, inclusive, pelo verbo servir, né? Não necessariamente o ofício de diaconisa como uma ordenação, que a Bíblia não trata de ordenação da mulher, mas a diaconia como serviço comum, em que todos os que estão no reino de Deus devem fazê-lo, né? Então, essa disposição da mulher de servir a Deus e de servir a família. E quando a mulher serve a família, ela está também servindo a Deus, porque Deus se interessa, é o Deus que cuida da família. Esse tema, né, inclusive, do nosso trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E a mulher é uma personagem fundamental no seio da família para ter esse cuidado e honrar a Deus e contribuir com o reino de Deus. Aliás, serve como exemplo, sempre que Deus quis renovar a liderança do seu povo, forjar um novo líder, ele trabalha primeiro na vida de uma mulher, né? Por exemplo, Joquebede, a mãe de Moisés, a importância que Joquebede teve na mão de Moisés. Deus estava ali trabalhando para prover a nação hebreia de um libertador. No tempo dos juízes, inclusive, que é o tempo que nós estamos estudando aqui, de apostasia, de anarquia, Deus escolhe uma mulher chamada Ana, né, e dá a ela um filho, Samuel, né, e Samuel viria a ser um restaurador, como juiz, como sacerdote, como profeta, o papel extraordinário que Samuel fez, inclusive para a transição do período dos juízes para o período da monarquia. Então, mais uma vez e outras vezes, e a própria, naturalmente, Maria, mãe de Jesus, que teve a sublime missão de gerar a Jesus, né, a encarnação do próprio Deus em seu ventre, por obra do Espírito Santo. Então esse papel da mulher é sem dúvida fundamental. A nossa introdução diz que o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações. O casamento de Ruth com Boaz, né, Boaz e Ruth, e o nascimento de Obed. E nesse ponto aqui, nós vamos ver a ação de Deus para perpetuar a família, a semente piedosa de Abraão, através da tribo de Judá, né, que recebeu a promessa de que o cetro não se arredaria dessa tribo, o governo não se arredaria dessa tribo, o reinado. Então, nessa linhagem de Judá, aí nós vamos chegar aqui a Davi, e Ruth foi bisavó de Davi, do rei Davi. E Jesus é filho de Davi, é da descendência de Davi. Então aí é o aspecto cristológico também aqui desta narrativa bíblica. O compromisso de Boaz com Ruth. No capítulo 3 aqui do livro de Ruth, nós encontramos aqui, depois do primeiro encontro,
de Ruth com Boaz, ela volta, então, e se apega, fica novamente em casa com Noemi. E então agora a iniciativa é de Noemi. No primeiro momento, a iniciativa foi de Ruth. Ruth teve a iniciativa de ir ao campo para respigar. E ela fez o seu trabalho. Agora Deus vai recompensá-la. E essa recompensa, Deus usa alguém para nos recompensar. Não é a gente que corre atrás da recompensa. Então veja, Ruth buscou o quê? Trabalho. Buscou trabalho para servir. E agora Deus vai usar Noemi para tomar a iniciativa de abençoar a Ruth. Esse é um ponto muito importante, né, a gente considerar. Às vezes nós podemos correr o risco de querer correr atrás da bênção. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos vêm, elas virão sobre nós, né? Não podemos usar o verbo correr, elas correm atrás de nós, nesse sentido. Lá em Deuteronômio diz que estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então Ruth se dedicou, trabalhou, cuidou da sogra de uma maneira muito terna, muito meiga, né? E agora Deus vai usar a sogra para orientar Ruth no caminho da bênção. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Um ponto interessante aqui, que a Bíblia nos ensina, um princípio muito valioso, é o princípio de agradar. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo de agradar as pessoas. Ruth agiu para agradar a sogra. E agora a sogra age para abençoar, para que Ruth seja abençoada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, 14, tem um princípio ali que é que a gente não deve buscar agradar a si mesmo, mas sim agradar aos outros. Então, isso seja na nossa casa, seja na nossa congregação, né? Na igreja onde congregamos, nós não podemos fazer aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada as pessoas. Agrada no bom sentido, dentro da vontade de Deus. E quando assim fazemos, Deus vai nos recompensar. Quando Isaac chamou Esaú, Isaac já bem velho, chamou Esaú porque queria abençoá-lo, disse: olha, vai e prepara para mim um guisado bem gostoso, daquele jeito que eu gosto, e traga a mim, para que a minha alma te abençoe. Então veja, há um princípio extraordinário aí, que pode ser aplicado a todos os relacionamentos humanos, inclusive de filhos para com os pais. Quando um filho agrada um pai ou agrada uma mãe, esse pai e essa mãe abençoam esse filho com a alma, né? Quando um membro honra, respeita e agrada o seu líder, o seu pastor, Deus usa esse pastor para abençoá-lo com a alma. Lá em Romanos, lá em Hebreus, no capítulo 13, a orientação é para que a gente obedeça os nossos pastores, para que eles trabalhem, cuidem da nossa alma com alegria e não gemendo. Porque se eles tiverem sofrimento em função da nossa conduta, isso não vai nos trazer benefícios. Então a gente tem que procurar agradar, né, dentro da vontade de Deus. Então é importante também esse tópico aqui nesse relacionamento entre Ruth e Noemi. Então ela se encontra com Boaz, né? Aqui nós temos inclusive a questão desse costume, um novo costume aparece aqui no texto, né? Noemi recomenda a Ruth que se lave, né? Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então um ponto interessante aqui, e a gente está destacado na lição, é o fato de que a santidade não exclui também a beleza, né? A beleza, o belo, né, é coisa de Deus, nós temos que cuidar. É claro que aqui é um cuidado simples, sem exagero, mas veja que o conselho é muito claro, né? Ela deveria se preparar, deveria se perfumar, deveria vestir,
as suas vestes, né? Algumas versões da Bíblia aqui trazem uma expressão diferente e fala de vestir a melhor roupa, né? Uma tradução aí dinâmica, né? Não estritamente literal, que permite que haja essa compreensão. Mas está bem muito claro essa ideia do texto, que ela deveria se preparar. Obviamente que aqui não tem nenhuma conotação no sentido de erotismo, né? Simplesmente de beleza, de um cuidado modesto. E esse cuidado modesto, ele está previsto na Bíblia Sagrada, não obviamente com nenhuma segunda intenção. Aliás, o cuidado corporal, ele é dado ao homem recomendável, ao homem também, não só à mulher, né? Isso aqui não se refere a nenhum tipo de excesso. Então ela deveria se vestir e descer a eira. A eira era um campo, né? um espaço aberto, preparado para isso, geralmente um terreno batido, né? Onde iria fazer a debulha, né? E também o joeiramento, ia peneirar o trigo e a cevada, eram peneiradas no campo. Quem já esteve ou já morou numa zona rural e já trabalhou com cereais, sabe muito bem desse processo, né? É o campo, que geralmente é feito no pátio da casa, terra batida. Alguns lugares talvez podem, de forma mais moderna, fazer talvez até com bater um cimento ali, mas geralmente é uma terra batida, que era utilizado então como uma eira para poder fazer essa separação, essa debulha, e o joeiramento, que era peneirar. O vento tirava a palha e caía então o grão e era recolhido. Então Boaz ia fazer esse trabalho naquela noite. Não sabemos como Noemi teve essa notícia, mas de alguma forma, certamente ela se interessou, já estava planejando, né, encontrar o momento, e ela orienta a Ruth para que vá e se deite aos pés de Boaz quando ele já estiver deitado. E assim ela fez, né? E aqui nós temos um costume diferente que aparece aqui, mais um costume. Nós não temos paralelo na Bíblia a respeito desse costume, a não ser uma figura espiritual que é utilizada em outro trecho da Escritura, no livro profético, né, que menciona esse costume. Essa referência profética está em Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, né, onde a prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Então, não o descobrir os pés, mas o lançar, então, estender a capa. Estender a capa era então um compromisso, seria um compromisso de casamento. Então, esse era o costume que havia na época. Não há parâmetro bíblico para ele, mas era certamente um costume. Não sabemos se apenas dentro da cultura judaica, mas era um costume que havia, e Boaz entendeu perfeitamente aquilo, né? Aqui, alguns eruditos consideram que o fato de Ruth ter tomado a iniciativa, né, de sugerir a Boaz que fizesse a remissão, ou seja, se casasse com ela, tem duas razões. A primeira razão, o fato de Boaz já ser um homem mais velho. Então, certamente, ele não cogitava, né, que ele teria uma oportunidade de se casar com Ruth, né, como se já estivesse fora do páreo. E a outra razão é que ele não era o parente mais chegado. Tinha um parente mais chegado do que ele. Então, certamente, ele não cogitava em nenhum momento se casar com Ruth. Por isso, ela tomou aquela iniciativa de maneira muito respeitosa, e ele, então, disse que faria, né? Então, diz aqui: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E uma coisa muito importante também que Boaz diz é o fato de que Ruth não foi atrás de homem nenhum, nem pobre e nem rico. Então ele diz aqui: essa tua última beneficência foi melhor do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Então, Ruth tinha a oportunidade de ter ido atrás, né, de outro homem, né, seja pobre ou rico, mas ela não fez. Então, o que Ruth fazia? Ela saía de casa, ia para o trabalho, retornava e ficava sob
a companhia, né, e a liderança da sua sogra, né? E isso foi muito importante, inclusive, para a sua reputação. E esse ponto, inclusive, é destacado aqui por Boaz. Então, na sequência, ele vai informar para ela que ele, de fato, era remidor, mas tinha um remidor mais chegado, que ela devesse ali ficar à noite, né? E ela passou o restante da noite, evidente na atitude de profunda pureza, né? Ele teria que, então, respeitar o processo, que era dar a oportunidade de que o parente mais chegado pudesse fazer a remissão. No outro dia, então, logo cedo, Boaz vai à porta da cidade. Aí aqui a gente vê mais uma das coincidências, né? E logo que ele ali chega, está passando o parente remidor. Então aqui a gente vê claramente mais uma providência de Deus, né? Porque no dia imediatamente após o encontro, aquela noite em que Boaz se encontra com Ruth, ele já vai à porta da cidade. Noemi tinha dito isso para Ruth quando ela chegou em casa: diga, sossega minha filha, né? Porque este homem vai concluir esse negócio ainda hoje. Essa expressão, sossega minha filha, leva-nos a entender que Ruth talvez ficou assim um pouco empolgada ou ansiosa, né, com o desfecho daquela trama, né? Porque ali, na verdade, já um romance, né, uma história romântica também está se desenvolvendo aí, absolutamente com toda a pureza, mas também agora já tinha essa expectativa, e ela estava cheia de expectativa. Por isso, acreditamos que Noemi tinha dito: sossega minha filha, porque este homem, ele não vai ficar tranquilo, né, enquanto ele não concluir esse negócio. Esse é um ponto também que é bom ser destacado: a iniciativa do homem. Boaz agora toma a iniciativa, inclusive a iniciativa negocial, a iniciativa de resolver os negócios que ele precisaria resolver. Todo homem precisa ser, para que ele seja líder, ele tem que ser de iniciativa. Hoje, inclusive, é muito importante considerar os pais, a criação dos filhos. E os filhos que são homens, obviamente, precisam ser criados como homens. Os filhos precisam ser criados, incentivados para assumir as suas responsabilidades. O excesso de proteção, o protecionismo, né, às vezes estraga a formação dos filhos. Alguns rapazes estão chegando aí à idade adulta despreparados para a vida, porque não aprenderam a tomar iniciativa. Então o homem precisa tomar iniciativa, precisa ser dado ao trabalho, precisa se preparar, inclusive, para o trabalho. Dentro do contexto da sociedade atual, tem que buscar uma profissão e procurar dedicar-se a essa profissão através do estudo, né? O estudo acadêmico, o estudo tecnológico ou prático, depende da área que ele for atuar. Por mais simples que seja a área, todas as profissões exigem técnica. E por mais simples que seja o trabalho, que há que ter uma preparação. Então, os jovens serem preparados para serem líderes, para constituírem famílias, para terem iniciativa. E Boaz tomou a iniciativa, foi à porta da cidade para sossegar ali, para concluir aquele negócio. E ali nós temos então, mais uma vez aqui a figura do resgate, né, do Goel e do levirato. Ele vai conversar com o parente mais chegado e dizer: olha, tem aí a propriedade, aquela terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Isso aqui é um ponto também que a gente recomenda ao professor dar uma atenção, porque o texto da versão de Almeida corrigida diz que a terra havia sido de Elimeleque e que Noemi tornou de Moabe e a vendeu. Então, o que a gente entende? Aquela terra havia sido vendida. Algumas versões vertem o texto hebraico ou traduzem o texto hebraico no sentido de que a terra estava à venda. Por isso os estudiosos do Antigo Testamento se divergem. Alguns entendem que a terra havia sido vendida e teria que ser resgatada.
Outros entendem que a terra tinha sido hipotecada por alguma dívida, e outros entendem que Noemi, por alguma razão, estava vendendo aquela terra. Talvez para pagar uma dívida, não há nenhuma informação nesse sentido, estou falando das discussões que existem em torno desse assunto. Ou talvez a venda era necessária porque tinha que ter um homem como proprietário da terra para que a posteridade, para que a herança permanecesse na herdade ou na sucessão, na linha de Elimeleque. Então, evidentemente, um homem teria que adquirir. Então, mesmo que as terras ainda fossem de Noemi, era necessário, então, essa aquisição para que o resgatador, né, o Goel aqui, e aí ele teria que também fazer o papel do levirato, teria que gerar descendência para que a propriedade ficasse na herdade, na descendência de Elimeleque. Então, por isso que tem aqui a figura tanto do resgatador quanto do levir, né, que faz o papel do levirato. Logicamente, não apenas com o sentido restrito de cunhado, porque Boaz não era cunhado, evidentemente, mas como nós já falamos na aula anterior, certamente essa tradição ela foi expandida, o sentido foi expandido. E aqui há uma clara fusão entre o resgate e a lei do levirato. Mas o que há de fato histórico é que o parente mais chegado aceitou a primeira parte, aceitou o resgate da propriedade. Mas quando Boaz disse, olha, se você tomar a propriedade que era de Noemi, você terá também que se casar com a viúva do filho de Elimeleque. E aí, o parente mais chegado não quis, e muito provavelmente, porque ele já tinha família, já tinha filhos, e se ele assim o fizesse, aquela propriedade não estaria mais, e não estaria mesmo, porque a lei era nesse sentido, não estaria mais na sua herança, mas iria para a herança do filho de Malom, né, que havia casado com Ruth. Então, por causa disso, é muito provável, por essa questão econômica, e ele diz isso com muita clareza, né? Para mim, não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei. Então fica muito claro que aqui a desistência foi por um aspecto econômico. Aí nós temos o versículo 7, o costume, né, de selar o negócio descalçando o sapato. E aqui então aquele parente mais chegado descalça o sapato e entrega para Boaz, e os anciãos que estavam vendo, as testemunhas públicas, que estavam todas ali, testemunham então agora que o direito foi transferido para Boaz. Feito isso, então, Boaz estava liberado, pronto, né, para se casar com Ruth, a Moabita, né, e suscitar herança ao falecido. E assim ele então fez, né? Ele assim o fez, se casou com Ruth, e o texto vai mostrar, inclusive, a alegria das mulheres, né, com aquele casamento. Todo o povo que estava na porta e os anciãos, isso antes de me referir à questão das mulheres, disse: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Aqui a gente observa que Ruth foi acolhida, né, pelo povo, pela nação de Israel. Tanto é que ela é mencionada aqui, né? Há uma menção a Raquel e a Leia, mulheres do patriarca Jacó, e aqui o desejo dos anciãos da cidade que Ruth fosse incorporada, né, nessa mesma linhagem. Então aqui essa inclusão, né, de uma moabita. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá. Aí aqui é uma referência a Tamar, que também não era israelita, né, não era da casa de Israel. Da semente que o Senhor te der desta moça.
Então nós vamos ter aqui agora Tamar, Raabe e Ruth, que não eram israelitas, né, não eram judias. E também muitos estudiosos consideram que Batseba também não era judia, talvez ela fosse hitita, né, porque ela era casada com Urias, né, e Urias era heteu ou hitita. Então alguns estudiosos acreditam que Batseba também não era da casa de Israel, mas foi também admitida, e aliás, o filho dela, Salomão, que foi o sucessor de Davi. Então nós vemos aqui uma clara manifestação, mais uma vez, da graça de Deus. Caminhando para o encerramento da nossa lição, nós vamos ter então aqui o terceiro ponto, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. A conclusão do livro de Ruth faz inclusive esse destaque, voltando, né, aí para essa árvore genealógica, aí onde entra o ponto da alegria das mulheres, quando nasceu Obed, né, e aquela declaração de que Obed seria inclusive a alegria e o cuidador, o conservador da velhice de Noemi. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas, pois, são as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Uma informação também que é muito relevante é que as genealogias, elas são apresentadas na Bíblia de maneira exemplificativa. As gerações, muitas delas, não são literais, não são completas, apenas são apresentadas de maneira exemplificativa, até exatamente por uma questão de espaço, né, teria que citar aqui uma infinidade de nomes, mas só para garantir que havia aquela sequência da linhagem, né? Então, a geração mais próxima, naturalmente, é mencionada, mas as genealogias mais distantes, elas passam, então, por uma contração, por um resumo. Então, isso é um recurso, inclusive, um estilo, né, literário, histórico, de registro das biografias. Um ponto a ser destacado também é Boaz como tipo de Cristo, né? Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Eu acredito que, em conclusão, convém destacar exatamente esse aspecto cristológico. O livro de Ruth tem essa mensagem cristológica. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus eterno, que prometeu um Salvador, ainda lá no Éden, quando o primeiro casal pecou, né, que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente, escolheu Abrão, e da semente de Abrão, né, disse que abençoaria através dele todas as famílias da terra, daria o filho, né, prometeu dar um filho que seria o Salvador. E esse filho nasceu, né, um menino nos foi dado, como diz o profeta Isaías, né, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Louvamos a Deus que cumpriu todo o seu projeto, né, para prover a humanidade, não só Israel, mas toda a humanidade. E esse Jesus, que agora nos chamou para a sua igreja, vai voltar para buscar a sua igreja, né, na sua segunda vinda, na primeira etapa, na primeira fase. Mas na segunda fase, ele volta para Israel e vai governar Israel, né, por 1000 anos, e aí, naturalmente, por toda a eternidade, num estado eterno e perfeito. Que Deus abençoe a todos nós, que a graça do Senhor Jesus permaneça sempre
em nosso coração. Deus abençoe.